Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento de minha missão e a recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Bom, o nosso assunto hoje é o sexto mandamento da lei de Deus, que inclui o nono mandamento. É que nós falamos, como existe no quinto mandamento, não matar, mas existe o ato interno, que é odiar. E como diz São João, na primeira epístola dele, capítulo 3, versículo 15, quem odeia seu irmão é homicida. Mas ontem, antes de falar sobre este mandamento, apenas trazer uma informação aqui que foi levantada ontem por um dos nossos seguidores, não sei quem foi, sobre a pena de morte, né? Então, eu vou ler o que estava escrito no catecismo e o que o Papa Francisco mudou no catecismo. Chama-se rescrito, ele mudou o texto do número 2267. Então, como é que estava escrito? O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se esta for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Bom, o Papa Francisco mudou este texto para o seguinte: durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da legítima autoridade era considerada, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. No entanto, hoje, continua o Papa Francisco, torna-se cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não fica privada, apesar de cometer crimes gravíssimos. Além do mais, difunde-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Enfim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem tirar, ao mesmo tempo e definitivamente, a possibilidade do réu de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, no Novo Catecismo, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa e se compromete com determinação em prol da sua abolição no mundo inteiro. Então, isso aqui é o que o Papa mudou. Alguém pergunta assim, padre, e o que o senhor acha dessa mudança? Eu não acho dessa mudança, que isso é autoridade do Papa. É ele que comanda a Igreja e ele é que está com a chave de ligar e desligar. Por isso, eu não dou a minha opinião.
nesse sentido. Estou apenas apresentando o que foi colocado agora pelo Papa Francisco. Bom, vamos ao sexto mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. Este é um dos preceitos talvez mais difíceis a pessoa praticar. E por que eu digo que é um dos mais difíceis? Porque a natureza humana decaída, depois do pecado original, ela perdeu a imunidade da concupiscência e, assim, ela tende sempre por uma satisfação dos prazeres carnais, fora daquela situação do ambiente que Deus determinou para que isto acontecesse, e é o casamento. É onde a pessoa pode realmente ter o prazer sexual abençoado por Deus, quando dentro dos limites e para aquela finalidade para a qual Deus criou. Né? Então, faz parte, a sexualidade faz parte do ser humano. Mas já no Antigo Testamento, está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não cometerás adultério. Como sempre, nosso Senhor, ele vai aperfeiçoar a lei. Pode ver que Jesus sempre diz assim: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Nosso Senhor, ele não está abrogando a lei, ele está aperfeiçoando a lei. A mesma coisa, como nós dissemos a respeito do domingo, o sábado não foi abolido, ele foi transferido para o domingo. Houve um aperfeiçoamento por causa da importância da ressurreição de nosso Senhor. O próprio Jesus diz muito claramente: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Nós podemos acrescentar: nosso Senhor veio aperfeiçoar a lei. Como ele mesmo disse, foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele chamar seu irmão de louco é réu de condenação. Foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Aí nós Senhor muda para a lei da caridade do Novo Testamento. Ele é também legislador. Nosso Senhor tem direito a mudar a lei conforme o seu beneplácito. E sempre o faz para melhor. Bom, aqui diz o Catecismo, então, da Igreja Católica, Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor, criando-a à sua imagem. Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e, assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher, ele os criou. Preste bem atenção nisso. Hoje em dia tem que falar isso, frisar bem isso. Deus os criou, homem e mulher. E depois ele ordenou: crescei e multiplicai-vos. No dia que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou e abençoou-as e lhes deu o nome homem no dia em que foram criados. Olha o que diz o Catecismo, já explicando muito bem isso, né? Cabe a cada um,
Preste bem atenção nesta afirmação do catecismo, acho importantíssimo. Isso aí parágrafo, é o artigo 6º do Sexto Mandamento, parágrafo 2331. 2331. E seguintes, né? Vamos agora para o 2332, fala da sexualidade. E no 2333, né? Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. Identidade de homem ou identidade de mulher. Então, a diferença é a complementaridade físicas, morais, espirituais. Pode ver, há uma diferença entre o homem e a mulher. Não são iguais. Então, Deus não fez iguais, fez diferentes para que se completassem. Na diferença que as coisas se completam. Por isso que ele diz a diferença e a complementaridade. Em que sentido? Complementar, como é que eles se complementam? Fisicamente, moralmente e espiritualmente. E tudo isso é orientado para o bem do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A beleza do casamento está nisso. Se fosse dois iguais, não tinha graça nenhuma. Por isso Deus fez o homem, fez a mulher, para se complementarem, em todo sentido. Bom, então diz mais à frente, cada um dos dois sexos é com igual dignidade, cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é a maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Desta união procedem todas as gerações humanas. Bom, acontece que tudo estava em ordem quando o diabo entrou na história da humanidade, tentando nossos primeiros pais, que eles tinham o domínio perfeito de todas as suas funções. E olha como Deus criou o homem. Eu até falei sobre isso uma vez aqui. O cérebro, o coração, o estômago e os órgãos reprodutores. É uma hierarquia. O cérebro que comanda todo o nosso corpo. É a nossa inteligência que vai guiar, que vai orientar, que vai dizer o que tem que ser feito ou não, iluminada por algo superior que é a fé. É a fé que vai iluminar a inteligência para que comande o quê? O coração. Que às vezes o coração pende para coisa que não pode. Os afetos desordenados. Então, é a mente que vai colocar em ordem. E é a mente que vai controlar também o estômago. Porque se um homem, ele não vai comer para sobreviver, ele vai comer apenas pelo prazer de comer. Vai fazer do meio, que é o prazer, a finalidade, comer e beber. Então, é o homem com a sua inteligência é que vai dizer, pare de comer. Coma na hora certa. E a mesma coisa com relação ao sexo. O que acontece muitas vezes é a inversão da ordem. Inversão da ordem. Acontece que o homem, ele é arrastado pelo prazer, tanto da comida como da bebida, como pelo prazer do sexo. Ele perde o domínio.
Então, em vez de o cérebro comandar, da inteligência mandar, pelo contrário, é a parte animal do homem que comanda. Por isso nós vemos horrores, crimes sexuais, né, de todas as ordens. Por quê? Porque o homem é mais ou menos parecido com o que, né, nessa hierarquia de que eu falei, como o cavaleiro e o cavalo. O que faz o cavaleiro? Ele domina o cavalo. Ele tem as rédeas, ele tem o freio, ele tem o chicote para domar e dominar o animal. Mas quando o animal se rebela, o que ele faz? Ele parte em disparada, vai para onde o homem não quer, joga o homem no abismo. Muitas vezes passa por baixo de árvores e o homem vai se machucando nos galhos e nos espinheiros. É isso que acontece conosco. Quando a nossa alma, nosso espírito, nossa inteligência está cavaleiro, domina o nosso corpo, nós vamos bem. Nós vamos para onde Deus quer nos conduzir. Mas quando há uma rebelião, uma verdadeira rebelião das partes mais baixas do estômago para baixo, aí o homem perde completamente o controle. Aí ele vai cometer até desatinos. Isso vale não só para sexo, mas para comida e bebida, vale para droga, vale para tudo. Bom, então por isso que Deus fez o homem perfeitamente dono de todos os seus instintos. Os animais têm os instintos que é o suficiente para eles. O homem é o animal que tem a inteligência para dominar os instintos. Mas eu digo, essa inteligência é iluminada pela fé. É pela fé que nós vamos dizer o que nós podemos e o que nós não podemos. Quais são os prazeres lícitos e quais são os prazeres ilícitos. Nem tudo é permitido ao homem. Eu lembro aquelas palavras de Dom Bosco para os jovens, que ele era o grande educador, e eles perguntavam, podemos fazer isso, podemos brincar, podemos jogar bola, vamos dizer na nossa linguagem, podemos soltar pipa, podemos... O que ele respondia? Vocês podem fazer tudo, tudo, menos pecar. Brinquem, sejam alegres, sejam felizes, joguem bola, evidente, rezem sobretudo, mas não pequem. A mesma coisa. Deus nos fala, tem tantos prazeres na vida, tantos prazeres na vida, que nós podemos usufruir legitimamente, mas nós temos e somos arrastados para praticar, para sentir o prazer proibido. Parece que quanto mais proibido, mais aquilo nos atrai. Então, eu sempre digo assim, deixe em cima de uma mesa um catecismo, um livro de cultura e uma revista pornográfica. Com uma câmera oculta, você vai ver para onde que as pessoas entram, para onde elas serão atraídas. Certamente vão olhar para ver se tem alguma câmera, para ver se alguém está olhando, que eles têm medo dos olhos dos homens e não dos olhos de Deus. E vão para aquele que atrai mais, que é mais interessante para aquele que traz um prazer. Então, para entender o pecado contra a castidade, nós temos, portanto, a nossa alma e o nosso corpo.
E o nosso corpo, como nós somos descendentes de Adão e Eva, exige, às vezes, satisfações que não são permitidas por Deus. Então, nós pomos em risco a salvação de nossa alma para atender um prazer momentâneo, fugaz, tão passageiro, tão passageiro. Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó? Esaú está com uma fome terrível. E ele, então, vendeu para o seu irmão Jacó o título de primogenitura. É importantíssimo no Antigo Testamento o primogênito. Existe uma lei especial que o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Ele era o herdeiro da família. Mas, naquela hora da fome, eu vendo o meu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Nós vendemos a nossa condição de filhos de Deus, revestidos da graça divina, e participarmos da vida eterna, nós vendemos por um prato de um prazer, seja ele qual for, que seja proibido pela lei de Deus. Bom, para que nós possamos praticar a castidade, nós temos que praticar a virtude da humildade. Aliás, a humildade, ela é a guarda da castidade. Aqui tem um Monsieur Ollier, quem conhece muito espiritualidade, já ouviu falar muito em Monsieur Ollier. Deus não pode sofrer a soberba numa alma, humilha até o extremo. E se ouso de lhe fazer reconhecer a sua fraqueza, e que não tem poder algum por si própria para resistir ao mal e manter-se no bem, Deus permite que seja a alma acometida por estas horríveis tentações e que algumas vezes até caia nelas até o fim, porque são as mais vergonhosas de todas e deixam após si uma confusão maior. Ou seja, Deus castiga o orgulho, permitindo que a pessoa caia na sarjeta, caia na lama. O sujeito é tão rempli de sua mão, né? Tão cheio de si mesmo. Ele gosta de arrotar a cultura e outras coisas mais, ciências de culturas, ele gosta de ficar mostrando, se exibindo. Aí Deus permite, muitas vezes, que ele desça até os últimos degraus. Assim que vemos tantos e tantos célebres que desceram até os últimos degraus da dignidade ou da indignidade humana, né? Bom, olha o que diz aqui. Quem está, pelo contrário, persuadido de que não é capaz de ser casto por si mesmo, repete a Deus esta humilde oração de São Felipe de Neri. Meu Deus, desconfiai de Filipe, do contrário, ele vos trairia. São Filipe não confiava em si mesmo. E falava para ele, Senhor, desconfia do Filipe, que o Filipe pode te trair. Isso é um santo que tinha humildade. E depois ninguém mais do que nosso Senhor dá a receita para que a gente possa ser casto. Isso Jesus fala para os apóstolos, eu sempre friso isso. Jesus fala para os apóstolos. No dia que eles foram dados padres e bispos, no dia que receberam a primeira comunhão, na quinta-feira santa, o que nosso diz para eles? Vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Bate muito bem com aquilo que diz Nossa Senhora em Fátima: os pecados que levam
mais almas para o inferno são os pecados da carne. Diz lá um autor, não sei quem, não importa, né? O que importa não é quem disse, mas o que disse. Ou a pessoa vai para o inferno por causa do pecado da carne, ou vai para o inferno também por causa do pecado da carne. Se a pessoa vai por causa do orgulho, da vaidade, vai também pelo pecado da carne, porque Deus abate o orgulho daquela pessoa, permitindo que ela se enlameie no pecado para ver que ela não é nada. Bom, diversas formas de pecados contra a castidade. Nós já até vimos isso em outra oportunidade, tratando de outro assunto, mas é bom a gente estar recordando isso tudo para nosso ensinamento, para a nossa vida, né? Bom, a luxúria. Às vezes a pessoa diz, eu pequei pela luxúria. O que é luxúria? É luxo, porque luxo não tem nada com luxo, né? Não tem nada a ver com luxo. A luxúria é um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo. Quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. A pessoa, não, mas eu quero ter relação para poder ter um filho. Mas só pode acontecer dentro do casamento. Então, vou falar coisa bem clara aqui para as coisas ficarem bem esclarecidas. Hoje em dia, praticamente, namoro é sinal de pecado. Pecado contra a castidade. É difícil hoje um casal que namora um namoro santo, quer levar um namoro santo. Muito difícil. Mas acontece. Graças a Deus que acontece. Eu não vou dizer que é em grande número. Acontece em um bom número. Mas o que eu digo para as pessoas que vivem desta forma? Eu falo assim, olha, muitas vezes a pessoa diz, o que a pessoa diz? Vamos fazer ato, vamos praticar o amor. Amor é querer o bem do outro. Pecado não é amor. Pecado é ódio. Quando você peca, você está condenando a você mesmo e a outra pessoa para o inferno. Está condenando ao inferno. Então, você não está fazendo arte de amor. Você não está amando. Você está odiando. Amor é dentro do casamento. É abençoado por Deus. É um ato honesto. Quando feito dentro dos conformes, evidentemente, porque nem tudo também é permitido dentro do casamento, aquilo que é de acordo com a natureza. Mas fora do casamento, não é fazer amor, é fazer ódio, né? Bom, então, a luxúria, esse desejo justamente isola da finalidade. Nós já explicamos aqui que a finalidade do ato sexual é procriação. Portanto, não pode haver o ato sexual fora do casamento se a pessoa não tem a intenção de ter os filhos. Apenas eles separam o prazer da finalidade. Só querem o prazer. Ora, o prazer está subordinado à finalidade. Se você desvincula o prazer, só quer da finalidade, só quer o prazer, você está pecando gravemente, né? Então, aqui nós já estamos chegando ao fim da nossa live. A luxúria, portanto, a fornicação. E quando a pessoa é casada, já tem um agravante, que é adultério, é um pecado mais grave, porque ofende não só a castidade, é um prazer fora do casamento, mas também a justiça,
porque a pessoa está lesando o direito da própria esposa ou do próprio marido, e se é com outra pessoa casada, lesa também o direito do marido ou da mulher, daquela pessoa com quem a pessoa se relaciona. Então, pode ser um duplo adultério no caso. Outra forma aqui de pecar contra a castidade, através da masturbação, né? Então, diz aqui, né? Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Bom, qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações sexuais normais contradiz sua finalidade. A pessoa está procurando prazer venéreo sem a finalidade. Então, vou repetir, é um ato intrinsecamente e gravemente desordenado. A masturbação, se alguém acha, não, isso aí todo mundo faz, isso é assim mesmo, não é, né? Bom, depois, ele fala sobre um atenuante aqui, problemas que as pessoas possam ter, né? E problemas psíquicos, outras coisas mais. Bom, fornicação é a união carnal fora do casamento, entre homem e mulher, livres. Pornografia é o grande pecado de hoje. Depois que inventaram a internet, o diabo inventou a pornografia. Deus fez na internet, o diabo fez a pornografia. Nosso Senhor construiu a Igreja Católica, o diabo construiu outras seitas. O diabo sempre faz uma coisa para atrapalhar. Então, consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Então, põe na internet e tem os bobos que vão lá para apreciar, para ver, não tem outra coisa para fazer, fica olhando aquelas porcariadas toda, né? Aí vai levar a outros pecados, não vai ficar só vendo, vai praticar outros pecados, etc. e tal. Bom, diz aqui, é uma falta grave. Ainda diz o catecismo, as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Outro pecado contra a castidade, a prostituição. Vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui. Ela vende o seu corpo, vende a sua dignidade. E tem gente que acha que não é pecado porque eu paguei. Eu paguei, então não pequei. Você não pode pagar por um pecado. Então diz aqui, a prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. Isso nós devemos pensar. O nosso corpo é templo da Santíssima Trindade. O Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos profanar o nosso corpo. Bom, diz aqui o catecismo, a prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças e adolescentes. Aí que a coisa complica, né? Quando é criança, meu Deus do céu, mãe que põe a filha para prostituir. Que coisa mais triste. Dias atrás eu vi uma notícia da mãe que entregou uma menina de 7 anos. 7 anos. Bom, o estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa, fere a justiça e a caridade. A pessoa que é estuprada, ela fica com uma marca na alma, um trauma terrível, que acontece pro resto da vida. Há certos crimes que deixam a pessoa marcada. Por exemplo, o aborto. Quem pratica o aborto depois fica aquela marca. Quem foi estuprado também. Depois, para terminar, que nós vamos terminar, porque o Castilho vai falando sobre a morte dos esposos, fecundidade do matrimônio, né? Que
castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A gente chama de AMS, atração pelo mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e de culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Presta bem atenção, contra a lei natural. A lei natural diz que homem para mulher, mulher para o homem. Fecha o ato sexual o dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, pode ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, eu prefiro aqui trazer as palavras do catecismo, constitui para a maioria uma provação. É uma provação. A pessoa tem aquela tendência, sentir aquela atração. É uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que pode encontrar por causa de sua condição. Então, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Elas não vão poder satisfazer aquele prazer porque tem a tendência. Ora, nem quem tem a tendência para outro sexo pode satisfazer essa tendência, a não ser dentro do casamento, muito menos a pessoa pode satisfazer a tendência homossexual, porque não pode haver casamento entre eles. Então, é sempre de forma definitiva proibido qualquer relação. Então, os homossexuais são chamados à castidade, as pessoas homossexuais, para ser homem, para ser mulher, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Bom, eu já falei aqui, mas vou repetir, há um movimento muito bom, aprovado pela igreja, chama-se Courage, que é traduzir em português para coragem mesmo. É um grupo, eu conheço o presidente, eu já vou repetir aqui, já preguei retiro para eles. São pessoas que se comunicam, geralmente pela internet, porque são pessoas de todo o Brasil. No mundo inteiro existe este movimento. Acho que nasceu nos Estados Unidos ou Inglaterra, um desses dois países. A igreja, né, praticamente aceitou isso. Então, o que eles pretendem? Fazer uma espécie de homossexuais anônimos. Não revelam sua identidade, se conversam para um ajudar ao outro, pessoa de ambos os sexos, para que eles se incentivem à prática da castidade, que eles se incentivem à prática dos sacramentos, da confissão, da comunhão, fazem retiros espirituais para dominarem este instinto. Já preguei 2 retiros para o grupo, aí num convento lá em Itapecerica da Serra, 2 vezes. E no terceiro eu fui atender confissão, outros padres vieram pregar o retiro para eles. Então, as pessoas têm dificuldade, procure esse grupo. Quem sabe eles vão encontrar ajuda, porque há hoje pela internet, há ajudas, terapia em grupo, entre eles, para que um conte as suas dificuldades, suas quedas, para que eles sejam animados
como apresentando tantos e tantos que praticam isso, vivem a castidade, como que também quem não é casado, mas que não é homo, vive a castidade também fora do casamento. Por que eles não podem viver? Pode viver, porque a graça de Deus eles têm, porque Deus não permite que a pessoa seja tentada acima das próprias forças. Oferecer a Deus sacrifício, né, esse incômodo de ser assim, mas prosseguir no caminho em via da santidade. Pode ter alguém santo que teve essas inclinações, mas que domou e dominou. Mas já chegamos ao fim, então eu vou dar aquela bênção com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, pedindo a intercessão dela por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e de todos os santos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, todos os males, perturbações e enfermidades internas e externas, espirituais e corporais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.